desgaste mental relacionado ao trabalho, ele é um processo. Então, não é que nunca se existe um desgaste, né? Esse desgaste ele pode se intensificar com o passar do tempo, com o passar de condições mais precarizadas de trabalho, com base na organização do trabalho, com base em como o trabalho se estrutura, se desenvolve. Então, ao longo do tempo, quando se há um desgaste repetitivo, físico, mental, pode sim se desencadear em transtornos mentais, né? Alguns transtornos é a síndrome de burnout, é a depressão, a ansiedade, transtornos muito atuais que a gente escuta muito falar e que acomete os professores como uma categoria de forma geral, mas também outras categorias profissionais. Burnout é uma expressão em inglês, né, que significa queimar por completo, e é uma síndrome que está estritamente ligada ao trabalho. Então é um esgotamento físico e mental muito intenso, totalmente relacionado ao trabalho, e que está ligado então ao contexto em que a gente vive, né? Um contexto muito voltado ao trabalho, como se a gente tivesse que se doar de forma por inteira ao trabalho. E tudo isso contribui para que a gente acabe se desgastando muito, ficando muito estressado com relação ao trabalho, né? Então, se doar de corpo e alma, viver em prol do trabalho, pode gerar um esgotamento muito grande, tanto físico quanto mental, que faz com que a gente acabe desenvolvendo alguns sintomas do burnout. Estresse, desmotivação, uma apatia, uma falta de sentido em relação ao trabalho, né? O que o trabalho significa para mim? Parece que esse sentido ele vai se perdendo, e aí não faz mais sentido eu ir trabalhar, eu estar lá atuando, exercendo a minha profissão, que às vezes foi um sonho meu, né, de anos e anos atrás, que acaba se perdendo devido a toda essa carga de estresse, essa carga de desgaste. Né? Todos esses são sintomas do burnout, mas é claro, a gente precisa olhar sempre para esse contexto para que a gente não individualize aí o problema. A gente vive numa chamada era de depressão, a era da depressão, uma era do vazio, né? Tudo pode contribuir para que a gente desenvolva transtornos mentais desse tipo, né, no contexto que nós estamos. Então, nós vivemos numa era em que é muito individualista, cada um está com seus celulares assim a todo tempo, às vezes sem conversar entre si. Além de tudo, uma cobrança muito grande dentro do trabalho, dentro do nosso fazer. A gente é sempre cobrado, pressionado a competir uns com os outros, a ser chefes uns dos outros. Então acaba que a gente pode se sentir muito solitário, muito sozinho na nossa vida, no nosso trabalho. Tudo isso pode sim contribuir para um desgaste mental e que esse desgaste se intensifique, se torne uma depressão, né? Alguns sintomas da depressão são choros muito frequentes, uma sensação de vazio, de falta de sentido na vida, quase que uma interrupção do nosso viver, do sentido do viver, né, em que a tristeza acaba tomando conta. Mas é claro que para isso a gente precisa analisar a frequência e a intensidade, né? Não é toda tristeza que é uma depressão, não é toda sensação de vazio que é uma depressão. Isso precisa ser contextualizado, analisado individualmente, né? E sempre tendo com base esse contexto em que a gente se insere. Então, um bom diagnóstico, ele vai analisar tudo isso, todo esse contexto em que cada pessoa se insere. É preciso que um profissional seja engajado, seja ético, pense em tudo isso, para que se dê um diagnóstico correto. A conjuntura atual interfere muito em tudo isso, né? A gente vive em tempos de desmontes de direitos, com as reformas trabalhistas, previdenciárias, então é difícil para a gente até nos projetar no futuro, nos imaginar daqui a alguns anos, a gente não sabe como a gente vai estar, como estarão os nossos direitos, como estará o nosso trabalho. Então tudo isso pode gerar uma ansiedade muito grande, inclusive, né? A ansiedade é nos projetar num futuro inexistente, num futuro que não existe e de uma forma muito negativa. Existem ansiedades boas e ruins. A ansiedade boa é aquela que nos coloca em movimento, nos faz reagir, agir, nos faz ter ação, né? Agora, a ansiedade negativa é aquela que, quando a gente nos projeta no futuro, é de uma forma essencialmente ruim. Nos tira do contato do real, do presente, do aqui e do agora. Né? Então, todo esse contexto de desmonte faz a gente não saber nem como a gente pode se projetar no futuro, a gente se sentir inseguro, a gente não saber o que nos espera. Como é que eu vou ter um sonho, né, estabelecer um plano, se eu não sei como é que o contexto vai estar, como é que nosso país vai estar, né? Então tudo isso pode sim contribuir para ansiedades de forma geral, para uma sensação de
vazio, de impotência, mas para isso é necessário também a gente se unir, né? A gente olhar para tudo isso como uma luta coletiva, né? Os desmontes de direitos são de todos, não é só meu, não é só do vizinho, é de todo mundo. Então por isso é interessante a gente se unir coletivamente para que a gente lute em prol de objetivos comuns, né? E que a gente também possa amenizar o sofrimento de todos. O sindicato pode ser uma porta de entrada muito interessante para todos os trabalhadores que estão em sofrimento, que estão com essa sensação de insegurança, de ansiedade, né? E no sindicato eles podem sim serem acolhidos, né? Serem ouvidos e também respaldados, né? Eu acho que é um momento muito significativo para isso, para a gente se unir a grupos, a sindicatos, a associações, de forma geral, para que a gente não se sinta só, para que essa sensação de solidão e de vazio se amenize, porque a gente percebe que não é só a gente que está sofrendo, né? São todos os nossos colegas, os nossos amigos de profissão, e não só da mesma categoria profissional, né? Os professores eles precisam se unir, assim como diversas outras categorias. Então, o sindicato representando isso, representando um coletivo de trabalhadores, pode ser um auxílio para acolhimento, para respaldo em relação aos nossos direitos, né? A necessidade da gente lutar por eles e buscar por isso, inclusive. Então, a gente está num mês importante de conscientização sobre suicídio, sobre saúde mental. Então, são atitudes como essa que favorecem a sensibilização da sociedade de forma geral, para que todo mundo olhe para essa questão dos transtornos mentais, da saúde mental como um todo, e veja que é algo que está crescendo, né? Então, depressão, ansiedade como um dos principais motivos de afastamento do trabalho, muitas pessoas adoecendo, se sentindo muito estressadas, esgotadas. Existe sim todo esse desgaste. A categoria dos professores é uma categoria muito atingida por isso, né? Então, onde procurar ajuda? Primeiro é necessário ver se isso está atrapalhando a nossa vida, nos prejudicando a nossa qualidade de vida de alguma forma. Então, a partir do momento que a gente vê que a nossa criatividade, nossa espontaneidade está sendo prejudicada, está sendo obstruída, é necessário a gente buscar ajuda, né? E onde buscar? A saúde pública é uma boa opção. Existem centros de saúde, que tem profissionais de saúde mental voltados a isso. Não só centros de saúde, né, as unidades básicas, mas também o Sereste, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. É um centro especializado para se olhar as questões do trabalho, tanto questões físicas, de intoxicação, como também de saúde mental, né? Nós temos um Sereste aqui em Campinas, é um aparato público de livre acesso, extremamente necessário. Então é uma porta de entrada aí para os professores que se sintam desgastados, né, que precisam do acolhimento. O sindicato também pode ser uma instituição para fornecer esse auxílio, né? Então na rede pública existem faculdades que fornecem atendimento gratuito, psicológico, né, como a PUC, como a Unip, enfim. Existem, sim, essas possibilidades de atendimento gratuito, né? Além disso, existem também profissionais conveniados, particulares, né? Mas é necessário a gente usar os aparatos públicos para isso, né? Eu acho que o Sereste é um dos principais que pode ser utilizado e recorrido aí a quem está precisando de ajuda relacionada ao trabalho.